abandonado pela mãe, obrigada a fugir da Bahia por causa das revoltas contra a escravidão. Vendido pelo pai, virou escravo ainda criança. Só aprendeu a ler aos 17 anos. Apesar dessa infância trágica, conseguiu sozinho sua liberdade. Se tornou advogado, jornalista e um dos mais importantes nomes da abolição da escravatura no Brasil. Luiz Gama nasceu na Bahia em 1830, filho de uma negra livre e de um branco fidalgo. A mãe, Luísa Marim, participava das revoltas contra a escravidão e teve que fugir para o Rio de Janeiro. Mesmo livre, o garoto negro acabou vendido como escravo pelo próprio pai, que tinha dívidas de jogo. No mercado de escravos, os baianos tinham fama de rebeldes e fugitivos. Por isso, o menino não interessava aos senhores do engenho. Ele foi levado para o Rio de Janeiro, depois para o interior paulista e, aos 10 anos, já estava em São Paulo. Ele chegou com 10 anos de idade em São Paulo, escravizado na Rua do Comércio, próximo do Largo da Misericórdia, consegue provas de sua liberdade aos 18, foge do cativeiro, assenta a praça no que hoje podemos chamar de polícia, mas era força pública na época. Então, ele serve 6 anos nessa força pública e depois é nomeado escrivão de polícia, onde ele leva 15 anos como escrivão de polícia e depois ele é demitido da polícia como alguém envolvido em causas de liberdade. E sendo demitido da polícia, ele pede a um juiz o direito de advogar na comarca de São Paulo. E ele começa a advogar de fato de direito e de papel passado. Fiquei feliz quando soube que ia te enfrentar como promotor. Obrigado. Luiz, por que você está aqui? É simplesmente impossível ganhar. Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Até os 17 anos, ainda escravo, Luiz Gama era analfabeto. Só aprendeu a ler graças a um estudante de direito que conheceu na casa do seu senhor. Alfabetizado, provou que tinha direito à liberdade. Aos 26 anos, já era escrivão de polícia. Ficou no cargo por 15 anos. Também se tornou jornalista, decidido a combater as injustiças raciais e judiciais da época. Ele vira jornalista muito cedo, descobre a tipografia, na medida em que os garotos vendiam os jornais, depois entra numa tipografia, aprende o ofício de tipógrafo e o que se chamava de aprendiz compositor, que era quem montava letra por letra, coluna por coluna, a página de um jornal, e depois ele começa a escrever para o jornal, ele funda jornal, ele vira o empresário dono de um jornal e se dedica às letras no jornalismo e no direito. O Luiz Gama era um homem da mídia do seu tempo. Ele estava sempre presente. Ele fazia notícia, ele era colaborador, ele escrevia, mas ele também era notícias. Ele chamava a atenção, né, tanto dos seus correligionários, dos seus amigos, enfim, daqueles que faziam parte da sua família política e ideológica, como dos seus detratores, logicamente. Ele até recebia ou colocava, estampava nos jornais as ameaças de morte que ele recebia. O Luiz Gama comprou grandes brigas com juízes, advogados, mas principalmente com os juízes, ele levava essas contendas para a imprensa, nomeando as pessoas, né? Luiz Gama dedicou a vida a denunciar injustiças. Usou a palavra como arma de luta contra a escravidão, o racismo, os desmandos e desigualdades da época. Fundou jornais e escrevia artigos ácidos sobre a sociedade. Autodidata, conseguiu o direito de ser um rábula, como eram chamados os advogados sem formação oficial. Ele explorou uma previsão normativa que os tribunais reconheciam à época, que, havendo essa necessidade, o juiz poderia nomear
um representante, que é o mesmo que uma licença para advogar. Com seu trabalho, o advogado Luiz Gama ajudou a libertar centenas de negros escravizados ilegalmente. Os primeiros exemplos aí de um grande intelectual público, porque ele não foi só apenas um jurista, um advogado, embora ele não tenha estudado, né? Foi um autodidata, mas também foi jornalista. Ele atuou aí no sentido de mudar a opinião pública para ser favorável ao fim da escravidão, e também poeta, né? Na produção dele, nas primeiras trovas burlescas do Getulino. Então foi um homem das letras, do jornalismo e também da justiça. Então foi uma ação em vários campos aí em prol da abolição. Ele estudou direito de maneira autodidata e conseguiu libertar mais de 500 escravos que estavam ilegalmente no Brasil. Se tornou uma celebridade do século XIX. E agora ele está tendo o seu nome como sendo uma das figuras centrais e mais importantes no abolicionismo brasileiro. Em São Paulo, onde viveu 42 dos seus 52 anos de vida, Luiz Gama tem até hoje um busto em sua homenagem no Largo do Aroche. Aqui no centro da capital, ele também foi professor. Numa escola improvisada na rua 25 de março, ele conseguiu alfabetizar 214 pessoas em apenas um ano, a maioria negros. Gama acreditava que pela educação é possível igualar o filho do mendigo e o filho do milionário. 214 pessoas numa cidade de pouco menos de 30 mil habitantes, né? É muita gente, muita gente. O trabalho do Gama teve um impacto na vida dessas pessoas, oportunizando a elas o acesso ao direito de ler e escrever, o que ele enxergava como um direito, como uma obrigação do Estado, e que a sociedade civil tinha que estar vigilante no cumprimento desse dever. Ele nunca perdeu o foco das suas duas grandes lutas, né? A luta pela abolição da escravidão e também pela República. A ideia desse Luiz Gama, portanto, que é uma figura que hoje nós podemos conhecer mais a partir dos seus escritos, não é? Faz com que a gente também encontre o Luiz Gama nesta vanguarda e como um outro precursor numa outra frente, que é das lutas antirracistas. Eu acho que nós não podemos esquecer isto. Luiz Gama foi uma celebridade do seu tempo. Participado desses levantes, foi trazido para São Paulo, aqui lutou para conseguir a sua liberdade e se tornou uma das figuras mais importantes do processo abolicionista brasileiro. No enterro dele, para vocês terem ideia, foram 10% da população da cidade, todo mundo reivindicando o direito de carregar por alguns minutos aquele caixão. Mas depois de sua morte causada pelo diabetes, o advogado, jornalista e abolicionista foi propositalmente esquecido nos relatos históricos do século XIX. Por que ele ficou esquecido tanto tempo? Pelo racismo estrutural do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, invisibiliza, né, os sujeitos negros, sujeitas negras que tiveram um papel importante na história do Brasil. Aquela história oficial de que a população negra aceitou passivamente a escravidão é mentira. Então houve lutas, né? Desde lutas nos quilombos, né? Como o Zumbi, que é o grande marco disso, revoltas importantes, por exemplo, a Inconfidência Baiana ou Revolta dos Búzios, em Salvador, e também a ação de abolicionistas como Luiz Gama e vários outros, né? Zé Patrocínio, enfim, tem uma série de outros intelectuais negros, os irmãos Rebouças, que são invisibilizados. Graças aí à ação do movimento negro, intelectuais negros e negras que estão na universidade, essas figuras têm sido colocadas novamente aí no lugar que merecem, que é no centro aí da agenda histórica brasileira. Ele denunciou diversos poderosos, diversos juízes, desembargadores, deputados, ministros, e teve a inimizade de muitos deles. Então, quando o Gama morreu, esses mesmos juízes, deputados, ministros que ele lutou e enfrentou em vida, foram os mesmos que contaram a história do processo abolicionista, do fim do Império, do início da República. E, ao contar a história, relegou ao Gama um papel menor, medíocre, estereotipado, em que não condizia com a prática política, democrática, jurídica que ele exerceu na cidade e no país. Viva Luiz Gama!
Este ano, novas homenagens e livros resgatam sua história e sua importância. Diferentes autores publicam hoje seus artigos e seu legado como abolicionista, democrata e republicano. Da OAB, recebeu o diploma de advogado. Do Sindicato dos Jornalistas, o reconhecimento profissional. E da USP, o título de doutor honoris causa. Apesar dessa sua não formação em direito, ele é reconhecido como um dos principais juristas brasileiros e conferia-lhe o título de um grande intelectual. Daí, nada mais justo, então, que a maior universidade do Brasil, que é a USP, conferisse, então, o título de Dr. honoris causa póstumo. Porque eu entendo que a questão do negro é das mais emergentes na sociedade atual. E o que eu fiz foi tentar contar um pouco o período do século XIX, os grandes levantes escravos que aconteceram, sobretudo na Bahia. Nós conhecemos Luiz Gama como um grande abolicionista, mas ele foi mais do que isso. Ele foi um homem das ideias, ele foi um homem da escrita, coisa que era também incomum para um homem negro no século XIX, quando se acreditava que os negros eram incapazes ou não eram, a raça negra era considerada a mais inferior das raças, e que os negros não tinham capacidade intelectual, ou era uma incapacidade congênita para essa produção, digamos, intelectual. A história do abolicionista, advogado, jornalista e escritor virou longa-metragem. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Luiz Gama também é fonte de pesquisas e de inspiração para os movimentos sociais antirracistas. Eu era professor de teatro na favela do Moinho. E lá na favela do Moinho eu tinha vários amigos e a favela teve um incêndio. E eu fui muito impactado. Eu fiquei muito tocado com os meus amigos que tinham perdido tudo, as pessoas que eu conhecia, muito próximo de mim. E quando eu estava saindo de lá, eu vi algumas crianças jogando bolinha de gude. Falei assim, eu vou ficar aqui um pouco para refrescar a minha alma. Eram 4 meninos e uma menina. E os meninos começaram a falar, quando eu crescer eu quero ir para a cadeia tal, quando eu crescer eu quero ir para a cadeia tal. E aí, em algum momento, a menina se levanta e fala assim, se vocês continuarem com esse papo, vocês não vão para a cadeia não, viu? Aí, eles, por que não? Aí ela vira e fala assim, porque vai estar tudo morto. Eu fiquei assim com outra bomba dentro de mim. Cheguei em casa, peguei o livreto de Luiz Gama que eu já tinha escrito e vi que Luiz Gama era a forma correta de acabar com a cultura escravocrata que o Brasil traz até hoje e libertar as pessoas desse aprisionamento que elas estão até hoje na miséria, porque nenhuma reparação, justiça social ou dignidade humana foi dada para tantas dessas pessoas desde a abolição. Nós ainda não levamos a sério educação como expressão de democracia. Uma mensagem que o Gama plantou em 1868. O Brasil de hoje redescobriu o ex-escravo que era um intelectual, que dedicou a vida à justiça social, combateu o preconceito racial e lutou pela liberdade dos escravos. A República Federativa do Brasil tem uma dívida histórica com um dos primeiros ativistas e teóricos da democracia, pensando a República no Brasil. Uma maneira é colocar o Gama na cesta básica literária do brasileiro e da brasileira. É possível se falar da história da escravidão, da história da liberdade, né, desse caminhar para a liberdade, da história da República, e nós precisamos lembrar o papel que ele teve na disseminação e na salvaguarda desses ideais democráticos e republicanos da sua época. Ele que foi uma liderança. A história oficial ainda confere a abolição da escravidão apenas à iniciativa da princesa Isabel, e não é bem assim. A escravidão no século XIX, sobretudo, ela produziu uma miséria que se acumula no tempo e no espaço e chega ao século XXI. Nós, como sociedade civil, precisamos discutir a sério os efeitos prolongados dessa miséria que foi a escravidão e que segue sendo o racismo estrutural. O Gama de 1868 tem boas pistas para pensarmos o Brasil de 2021 e o Brasil de 2022. Entre eles, a garantia de direitos e a educação obrigatória de todos, numa frase dele, uma educação que igualasse o filho do mendigo ao filho do milionário.